Olá, boa tarde a todas, todes e todos. Cumprimentando os não binários, também as pessoas esquecem, né? Bom, é com prazer que eu estou aqui para mediar essa mesa. Eu me chamo Juliana Borges, eu sou escritora, pesquisadora da área de justiça criminal e de violência. Ontem eu aprendi com a Winnie Bueno que a gente tem que fazer o nosso jabá, então tem um livro sobre encarceramento em massa no Brasil. E é com grande prazer que eu estou aqui mediando essa mesa, a convite da Boitempo, do Sesc Pinheiros e demais parceiros, em que a gente vai discutir uma economia para os 99%. E eu acho que o mais interessante desse painel, desta mesa, é a gente pensar que a economia não se trata só de números, né? A gente tem equivocadamente, e eu acho que para manter também uma hierarquia no discurso, uma narrativa e um discurso econômico que tenta fazer com que as pessoas achem que elas não entendem de economia, que economia não diz respeito a todos e todas nós. Então, eu acho que essa mesa ela tem uma diversidade de produções e de compreensões sobre a economia, e eu acho que isso é bem interessante para fazer nossa discussão ficar mais rica. A ideia da mesa é que, para além da gente debater um diagnóstico, uma análise da atual situação econômica no Brasil e no mundo, em que a gente vê, né, uma ofensiva de forças conservadoras, vê uma ofensiva de destruição dos aparatos estatais, dos estados, de diversos países, a gente também tente conversar aqui, trocar sobre modelos alternativos, sobre formas, como a gente consegue construir resistência e outros modelos e possibilidades alternativas econômicas e políticas nesse momento. Eu acho que a grande sacada desse seminário, que tem sido bem importante para as forças progressistas, é que nós estamos conseguindo também pensar, não apenas problematizar a nossa conjuntura atual, mas também vislumbrar perspectivas e construir novos horizontes, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu vou começar apresentando, então, uma rápida biografia dos nossos convidados aqui e convidadas. Começo pelo Eduardo Moreira, que é formado em engenharia pela PUC Rio de Janeiro e obteve um minor degree pela Universidade da Califórnia de San Diego. Trabalhou no Banco Pactual até 2009 como sócio responsável pela tesouraria. No mesmo ano, fundou a empresa Brasil Plural e criou a Genial Investimentos. Em 2013, foi eleito pela Época Negócios um dos 40 brasileiros com maior sucesso com menos de 40 anos. E, em 2016, foi apontado pela revista Investidor Institucional como um dos 3 melhores economistas do país. É autor dos livros Encantadores de Vidas, e O que os Donos do Poder Não Querem que Você Saiba. E esses livros foram um dos mais vendidos no Brasil. Em meados de 2019, ele lançou o livro Desigualdade, que alcançou o primeiro lugar na categoria de não ficção da Folha de São Paulo. Em 2012, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II do Reino Unido. A Ludmila Bilio, que é socióloga, formada pela USP, onde também fez o mestrado, é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, com pesquisa sobre a exploração do trabalho das revendedoras de produtos da Natura. E esse trabalho teve como resultado o livro Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos, publicado pela Boitempo. Em 2014, foi o lançamento desse livro. Ela é pós-doutora pela Faculdade de Economia da USP, sob a supervisão da professora Leda Paulani, que está aqui com a gente, e onde pesquisou a formação da chamada nova classe média brasileira, investigando o trabalho dos motoboys da cidade de São Paulo. Atualmente, ela é pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, o CESIT, em uma pesquisa em que ela faz o seu 2º doutoramento sobre uberização do trabalho. Eu acho que é um trabalho bem interessante, que a Ludmila vai poder falar bastante para a gente hoje sobre isso. E, por fim, mas não por último, porque ela eu sou fã, gente, não consigo me segurar. A professora Leda Paulani, que é do Departamento de Economia e da pós-graduação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
Ela trabalha principalmente com economia política e marxismo, metodologia da economia, história das ideias econômicas, economia brasileira e contabilidade social. Ela foi secretária municipal de planejamento da Prefeitura de São Paulo, na gestão do então prefeito Fernando Haddad, que foi quando eu tive, né, a graça e o privilégio de poder dividir esse tempo de gestão com ela. Então, eu vou começar passando pela ordem de apresentações. Vou começar pelo Eduardo Moreira, para falar um pouco para a gente sobre como ele tem avaliado o atual cenário econômico e quais as perspectivas que nós temos para a construção de outros modelos de economia. Obrigada. Bem, boa tarde, todo mundo. Que honra e que prazer estar aqui. Eu vou falar uma coisa de coração e muito forte assim, né? Eu tenho, ao longo dos últimos meses, participado de vários debates, e em todos os debates que eu tenho participado, no Senado, na Câmara, nas assembleias, etc., eu falo o seguinte: vocês estão me trazendo para discutir economia, previdência, reforma tributária, e todos os lugares que eu vou, a discussão é feita por homens brancos e ricos. Então, essa é a primeira mesa onde eu sento que não é toda formada por homens brancos e ricos. Então, isso merece realmente um destaque. Somos um país, na sua maioria, de mulheres, negros e pobres, e que não tem essa representatividade, né? E é inevitável a gente associar democracia com economia e distribuição de renda. Não dá. São duas coisas inseparáveis. Economia vem do grego oikos nomos, que quer dizer a gestão da casa, a gestão do lar. Economia não é saber quanto vai ser a taxa de juros do Copom no final do mês. E essa gestão do lar, ela envolve essa distribuição de riqueza. E a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: mas por que riqueza? Por que a gente tem que crescer? Por que a gente tem que produzir riqueza? Por um motivo simples, porque para viver a gente consome riqueza. Então a gente está bebendo água, a gente está comendo um sanduíche lá fora, tem luz aqui iluminando essa sala, e tudo isso que foi consumido não tem mais. E a gente tem que produzir novo para a gente não entrar em colapso. E produzir riqueza requer um estágio inicial, que é abrir mão de uma riqueza que a gente tem. Sempre antes de ter a riqueza produzida no final do processo, a gente fica mais pobre no começo. Então, por exemplo, se eu quero plantar milho, eu tenho que pegar umas sementes de milho que eu tenho, cavar um buraco na terra, botar as sementes, jogar um pouco de água e aí torcer para aquilo dar certo. No momento que eu fiz isso, eu fiquei mais pobre aquelas sementes, que eu não tenho mais, fiquei mais pobre a energia que eu gastei para cavar o buraco, mais pobre aquela água que eu gastei ali, e se cai uma geada, cai um temporal, etc., eu não recupero nada. E aí, no final, eu espero que aquilo vire uma espiga de milho que me traz muito mais riqueza do que aquela que eu abri mão no começo. Investimento, risco e retorno. E aí a gente chega à seguinte conclusão, que para gerar essa riqueza, no começo eu tenho que abrir mão de uma riqueza. Logo, só pode começar o processo de investimento quem tem alguma riqueza. Só tem independência para construir o seu caminho quem tem alguma riqueza. E quem não tem riqueza torna-se 100% dependente daquele que tem alguma riqueza para poder sobreviver e ter aquilo que ele precisa para poder chegar no dia de amanhã. Antigamente, quando a gente vivia em tribos, você não tinha propriedade privada e etc., o cara chegava e falava assim: estou com fome, vou sair para caçar. E eu estou com sede, vou sair para procurar algum riacho para beber uma água. Só que tinha na cabeça dele dois conceitos naturais, que era o seguinte: de toda vez que eu conseguir ter sucesso nessa minha busca por riqueza, eu vou distribuir um pedacinho com as outras pessoas do grupo. Por quê? Porque não é sempre que você tem sucesso na sua caçada. Não é sempre que você tem sucesso buscando uma fruta para poder comer. E se você depender só do seu sucesso, você provavelmente não chega na próxima vez que você tem sucesso vivo. Agora, se toda vez que alguém do nosso grupo conseguir pescar um peixe, pegar um pedaço do peixe e dividir entre todos do grupo, a gente sabe que todo dia provavelmente alguém vai pegar um peixe. E todo dia nós vamos acordar todos com o que a gente precisa de condição mínima para sair e pescar. Toda a sociedade é tão forte quanto o seu elo mais fraco.
A sociedade não é tão forte quanto o seu elo mais fraco. A gente fica aqui no Brasil torcendo para mais brasileiros entrarem na lista da Forbes, dos que são bilionários do mundo. Os 3 países mais desenvolvidos do mundo, com melhor IDH, que são Noruega, Suíça e Austrália, não tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. As sociedades mais desenvolvidas do mundo não são as que têm os ricos mais ricos, são as que têm os pobres mais ricos. Porque nessas sociedades todo mundo acorda todos os dias com tudo o que eles precisam para iniciar também esse processo de geração de riqueza. E, naturalmente, quando todo mundo tem essa condição, você desenvolve a segunda característica, tão bem descrita por Karl Polanyi, da reciprocidade. Ou seja, eu abro mão do que eu tenho hoje para você, porque sei que amanhã você vai abrir mão do que você tem para mim. Esse processo de investimento só pode vir de 2 grupos hoje em dia, ou da iniciativa privada, ou do poder público, que nos representa, todos nós. O poder público nada mais é do que isso. A pessoa jurídica que representa a nação. Nação, o grupo de pessoas que fazem parte daquela comunidade, comum a uma unidade. Só que aí o que a iniciativa privada fala? Ela fala o seguinte, olha, se existe um poder público que tem efetivamente um poder, isso tira poder meu no sentido de tornar as pessoas dependentes daquilo que eu tenho de capital para poder oferecer para elas iniciarem esse processo de riqueza, porque elas não têm o mínimo para poder iniciar. E aí qual que é o objetivo? E sempre foi aumentar este poder da iniciativa privada e diminuir esse poder do poder público. E a gente está vivendo isso, perdoe, eu tenho que estar em 10 minutos, chegar ao final da história, mas a gente está vivendo no Brasil um plano estratégico que diz respeito exatamente a este processo. A gente vive no país, segundo alguns índices, mais desigual do mundo, onde o capital, seja ele o capital fundiário, o capital tecnológico, o maquinário, ele está concentrado, como em nenhum outro país, na mão de muito poucas pessoas. 50% das terras agriculturáveis no Brasil, cultiváveis, na mão de menos de 1% dos donos. Você tem mais de 30% da renda na mão de 1% das pessoas. Você tem que os 200 bilionários brasileiros, eles de 2012 para cá, eles aumentaram o total que eles têm de riqueza de 300 bilhões de reais para 1 trilhão e 300 bilhões de reais, enquanto o PIB brasileiro real diminuiu. Mas isso não é o suficiente para eles. E aí como é que começou o plano, que foi o plano que eles sempre tentaram colocar em prática, e que agora é em prática? A gente começa fazendo o seguinte: para tirar o poder do Estado, temos que tirar a capacidade do Estado de investir. Porque quando o Estado investe, nós todos investimos. E nós todos temos direito, pelo menos em tese, a um pedaço do resultado dessa riqueza gerada. E como é que você impede o Estado de investir? Fazendo uma emenda constitucional 95, que proíbe durante 20 anos os investimentos do Estado. Ele não é um limite de gastos, a não ser que você não considere juros da dívida gasto. E aí, quando você impede o Estado de investir, a gente olha e fala o seguinte: mas e agora? Como é que a gente vai crescer? Se a gente precisa gerar riqueza para sobreviver, alguém tem que investir. Aí surge a iniciativa privada, na mão de meia dúzia de pessoas, e fala o seguinte: não se preocupem, eu vim para salvar vocês. Eu sou o salvador da pátria. Aí a gente fala: mas você investe? Aí eu invisto, eu gero empregos, eu gero crescimento, mas... E aí, assim como um sequestrador que assalta um banco e bota as pessoas de refém, ele começa com as exigências. Primeira exigência: eu quero que vocês passem uma reforma trabalhista. Aí eu começo a investir. O que é a reforma trabalhista se não diminuir o custo da mão de obra? É tão simples quanto isso. Você faz com que as pessoas possam trabalhar mais em condições diferentes, com menos poder de negociar o valor do seu trabalho, com menos poder de combater as ilegalidades que são feitas contra eles. O que acontece imediatamente com o preço da mão de obra? Cai. E para eles o preço da mão de obra é simplesmente mais uma das linhas da planilha de Excel, como tem aluguel, como tem o preço da luz, como tem o preço do algodão se ele faz uma camiseta. Não existe uma pessoa, um nome atrás daquele número. Há muito tempo nós deixamos de dar nomes aos bois. Eu, quando era pequeno, meu avô tinha uma fazenda, e ele falava assim: nunca dê um nome ao boi, porque senão você não consegue matar. A gente parou de dar nome aos bois e hoje a gente mata, sem preocupação. Somos todos números de uma planilha de Excel.
sujeitos a cortes, emendas e contas de chegada. E aí a gente passa a reforma trabalhista e fala, solta o refém, por favor. Ele fala, não, só solto quando você passar uma reforma da Previdência. E aí a gente passa a reforma da Previdência. E ele não vai investir, porque ele só vai fazer quando a gente passar a reforma tributária. E a gente vai fazer a reforma tributária, e ele não vai passar só quando a gente fizer uma reforma administrativa e diminuir o tamanho do Estado. E quando tiver feito tudo isso, ele não vai investir. E vai falar o seguinte, na verdade, o que precisa é o Estado voltar a investir para induzir. E aí vai cair a emenda constitucional 95. Mas quando ela cair, todos os mecanismos foram feitos para não cair nada da riqueza que for gerada na mão do trabalhador, na mão daquelas pessoas que geram a riqueza. E vão cair só na mão dessas pessoas que concentram já todo o capital do Brasil. Num país como esse, não existe democracia, porque a verdade é que a meia dúzia de famílias que detêm esse poder econômico no Brasil, elas decidem qual a reforma da Previdência que vai passar, elas decidem qual a reforma tributária que vai passar, elas definem qual é a reforma administrativa que vai passar, mas tem uma diferença. Eu não votei em nenhum fabricante de cerveja, nem dono de banco, para ditar os caminhos da minha vida. A gente vota em deputados, em senadores, em governadores, em prefeitos, em pessoas que já não são representativos das pessoas que a gente vê na sociedade, mas pelo menos são eleitos pelo voto. Agora, não são esses empresários que devem ditar os caminhos que a gente deve seguir. E enquanto a gente acumular essa riqueza, esse capital na mão dessas pessoas, a gente vai ter uma falsa impressão de que os rumos desse país vão estar sendo tomados pelas pessoas que foram votadas, mas vão estar sendo tomados por aquelas pessoas que detêm mais o dinheiro. A gente vive num país onde cada CPF não vale um voto, cada real vale um voto, quando a gente está falando sobre os caminhos que vão ser decididos para a gente seguir. E é isso que a gente tem que mudar para poder viver num país mais democrático. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Passo, então, agora para a Ludmila. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a Boitempo pelo convite, a oportunidade de estar aqui com o Eduardo, que eu estou conhecendo hoje, a Juliana, uma companheira aí dos projetos de pesquisa sobre a periferia na Fundação Perseu Abramo, e a minha sempre mestra, Leda Paulani. Então, eu queria fazer uma fala, pensando a partir do mundo do trabalho, né, sobre os dilemas para a esquerda, né, para a gente tentar pontuar um pouco esses dilemas frente a uma, vamos dizer assim, talvez nós estamos entrando na fase 3 do neoliberalismo, né, onde neoliberalismo e a democracia representativa, que a gente poderia dizer que é uma democracia já meramente formal, parece que não estão mais caminhando juntas da mesma maneira, né? Algo está se transformando. E esse endurecimento talvez está chamando a esquerda a endurecer também, né? Então, talvez nós vamos ter que começar se perguntando o que a gente quer dizer quando a gente fala numa economia para os 99%. Nós estamos falando em socialismo, nós estamos falando na derrubada desse sistema, nós estamos pensando num retorno a um capitalismo mais regulado, que para alguns representou uma forma capitalista mais justa, né? São esses dilemas que estão se apresentando e talvez a gente vai ter que também se posicionar mais fortemente frente a eles, né? Mas isso não é simples, muito mais ainda quando a gente está olhando da periferia, né? Como é que é formular essas questões a partir de um país que é colônia e que está voltando a ser uma colônia do tipo puro, na sua forma mais clássica. A Leda passou aqui uma década falando para a gente sobre o que era o Brasil como uma colônia das finanças, né, uma plataforma de valorização financeira, né, que é algo muito mais fetichizado e complexo da gente entender. E agora as coisas estão mais claras até, né? Expoliação mesmo, uso dos recursos naturais, com a reforma trabalhista, transformar o país mais ainda, né, num grande fornecedor da mão de obra mais rebaixada possível, né? Então, as coisas estão ficando evidentes. E aí, nós enquanto esquerda, tanto no pensamento como na prática, somos pegos em vários dilemas, né? Primeiro, a democracia em colapso. De que democracia nós estamos falando, né?
num país onde a grande parte da população desde sempre viveu numa condição, vamos dizer assim, de subcidadania. Mas algo está colapsando. O que está colapsando, então? Né? Vemos aí o governador Witzel brincando de sniper num helicóptero, né? Mas o genocídio da população negra não começou esse ano. Né? Então, como é que nós vamos lidar com essa coisa? A reforma trabalhista vem e destrói as regulações do trabalho. Mas 50% da população brasileira nunca está sob essas regulações. A reforma da Previdência vem e destrói a possibilidade do envelhecimento, da dignidade. Mas 50% da população ou mais, né, também não tem essa proteção. Né? E estou pensando nessas coisas para a gente, talvez... Essas são questões... Quem são esses 99% do Brasil? Né? Talvez a gente tenha que entender mais isso para compreender como é que nós chegamos até aqui. Né? Porque eles não são simplesmente uma massa evangélica que foi manipulada, não são memes de WhatsApp que vão explicar como é que nós chegamos até aqui. Né? Então, eu queria tentar fazer esse caminho a partir do mundo do trabalho. Né? Nós passamos por uma década de transformações significativas que se dirigiram a esses 99%, né? Mas, de alguma forma, elas desapareceram do dia para a noite. Né? Quando eu fiz meu pós-doutorado com a professora Leda Paulani, meu tema de pesquisa era a formação desse discurso sobre a nova classe média brasileira. Quer dizer, você teve um aumento real do salário mínimo, você teve um aumento real do emprego formal, você teve uma queda na taxa de desemprego, né? Você aumentou os potenciais de consumo, e isso, né, passou a ser denominado pelo próprio governo do Partido dos Trabalhadores como nova classe média. Né? E aí eu fui pesquisar o trabalho dos motoboys, tendo como vamos dizer assim, um objeto que sintetizava o que era essa nova classe média. Né? E eu fui ver o que estava acontecendo no mundo do trabalho. Apesar de ter emprego formal, apesar de ter aumento real do salário mínimo, né, o que a gente já estava vendo ali era um processo enorme de flexibilização, de precarização de uma população que, desde sempre, vive na precariedade. Né? Então, eu acho que a gente tem esses dilemas do que a gente está falando quando a gente fala em democracia, quando a gente fala em desregulações, quando a gente fala em tudo isso, né, a gente tem que entender que, bom, isso estava aí, está se reconfigurando, está piorando, né, e talvez isso nos obrigue a deixar mais claro quais são os nossos próprios projetos enquanto esquerda. Então, por meio da uberização do trabalho, né, eu venho tentando fazer esse caminho entre a financiarização e a exploração do trabalho, né, pensando na uberização do trabalho como uma nova forma de organização, gerenciamento e controle do trabalho. Né? E esse caminho entre finanças e capital, entre finanças e trabalho, ele é muito difícil, né? Como o Marx diz para a gente, o capital portador de juros, né, que é uma forma de nomear o capital financeiro, é um ápice do fetichismo, né, porque parece que dinheiro gera dinheiro. Né, e a gente fazer o caminho, bom, como é que isso passou pelo trabalho e voltou lá para virar dinheiro de novo, é uma complicação, parece que são duas esferas completamente separadas. Né, mas, na verdade, todo esse processo de financiarização pelo qual o mundo está passando, né, talvez gerou toda essa barbaridade no mundo do trabalho, todas essas formas de desregulação, né? Essas coisas estão totalmente imbricadas, quer dizer, você tem que sempre espremer mais trabalho para atender a uma demanda da valorização que nunca vai se completar, na verdade. Então, a gente tem que pensar sempre nesse movimento. E a uberização do trabalho, ela não começa com a empresa Uber e nem termina nela, né? Na verdade, ela é uma tendência que vai se organizando com as políticas neoliberais de desregulação do trabalho e de inovação tecnológica e de liberalização de fluxos de investimento e finanças, etc., né? Que vai possibilitando o quê? Que você vá espraiando
o trabalho pelo mundo e concentrando cada vez mais o controle sobre ele e a apropriação dos lucros, né? Então, quanto tempo eu tenho só para eu... 3 minutos, então eu não vou me estender muito, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, para a Zara, é uma cadeia, a gente não sabe nem dizer o que a Zara é, né? Porque a Zara ela é uma empresa, como milhares, como tudo que a gente está usando aqui hoje, né? Que ela centralizou o poder de administrar uma cadeia que funciona agora globalmente, né? Isso é uma enorme transferência de gerenciamento para vários nós da cadeia e, ao mesmo tempo, uma enorme centralização. Então, a Zara não produz nada, não distribui nada, não comercializa nada, entretanto, ela detém todo o poder de controle sobre essa cadeia produtiva inteira. E você vai chegar lá no boliviano, na boliviana, em condições análogas à escravidão, no centro de São Paulo, né? A uberização, e isso tem a ver com o que a gente fala de toyotismo, de flexibilização do trabalho, né? A uberização, ela resulta desse processo, né, de você conseguir transferir parte do gerenciamento numa rede de subcontratação e chegar até o trabalhador e manter tudo isso subordinado, né? Então, a uberização é como se ela fosse mais um passo nesse enorme processo de flexibilização do trabalho, né? E o que ela faz? Ela nos transforma em gerentes de nós mesmos, né? Vamos sair da palavra do empreendedorismo, vamos esquecer isso, né? Que, na verdade, nós não somos empreendedores de nada, nós só estamos nos gerenciando, nos deram esse direito, né? Essa liberdade de dizer, eu vou trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. É essa liberdade. Eu só não sei se eu começo às 8 da manhã ou se eu viro à madrugada. É essa liberdade que está sendo transferida aos trabalhadores. Então, a uberização, vou falar muito rapidamente, ela é mais um passo nesse processo, né, onde você tem um processo de monopolização de vários setores. Então, por exemplo, os motoboys, as empresas terceirizadas, etc., que já esfolavam os motoboys, pensando nessa contradição, né? O motoboy era um empregado formal de uma terceirizada. E ele se quebrava, ele se ralava, ele sofria uma série de discriminações, o corpo dele em risco o tempo todo, né? Mas ele estava ali formalizado. Agora ele está numa nova situação, ele é um MEI, né, vinculado ao aplicativo da Log, ou iFood, Uber Eats, vários foram entrando depois, né? A uberização, ela faz isso. Essas terceirizadas estão quebrando, né? E os aplicativos hoje empregam 5 milhões de pessoas no Brasil. 5, 6 aplicativos, né? Empregam, dizem que não empregam, né? 5, 6 milhões de pessoas no Brasil. Então, a uberização é esse processo que, ao mesmo tempo, são novas formas de monopolização do mercado, né, de setores. Esses aplicativos vão quebrando um modelo anterior de terceirização, ou às vezes se complementam, uma coisa complexa. E esse que é o ponto aí da minha fala, a transformação de nós, todos nós aqui somos potenciais uberizados, né? Professores, jornalistas, economistas, advogados. Professores já estão se uberizando super, né? O ensino à distância, são várias formas de uberização. São poucas as profissões, na verdade, que não são uberizáveis, né? Então, é uma tendência que está atravessando globalmente o mercado de trabalho, né? E o que é o cerne da uberização? É nos transformar em trabalhadores just in time. O que é ser um trabalhador just in time? Né? Isso foi uma inovação das tecnologias da informação tal que as fábricas conseguiram passar a produzir sob demanda, né? Então, ao invés de eu fazer um estoque enorme e prever o movimento do lado de fora da fábrica, eu consigo hoje organizar minha produção de acordo com o movimento lá de fora, né? Isso, para o capitalista, é o que o Marx falava, a fábrica sob encomenda, né? É o sonho do capitalista. A Natura faz isso. Ela tem 1,5 milhão de mulheres vendendo como querem. Não é trabalho, é relação social, tem vários nomes, né, para o trabalho da revendedora. E a Natura organiza toda a produção dela no tempo da venda dessas mulheres, né? Isso era a produção just in time. O que é você virar um trabalhador just in time, né? É você ser reduzido a um fator de produção. Então, você passa a ser um trabalhador, uma trabalhadora,
que está inteiramente disponível ao trabalho, mas é recrutado na exata medida das demandas do mercado, né? E isso é o motorista Uber, que dá um nó na teoria marxista até do que é trabalho não, tempo de trabalho pago, não pago. O cara passa lá 12 horas logado, né, esperando a corrida, ele está trabalhando, mas ele é remunerado só quando ele executa o trabalho, né? Nós estamos nos tornando trabalhadores just in time, né? E aí, voltando para a questão brasileira, a reforma trabalhista, ela promoveu, legalizou o Estado, porque aí que vem a coisa, bom, mas já todo mundo já era informal. Sim, mas agora o Estado mudou a natureza dele nas regulações, a forma como ele se posiciona juridicamente. Então, o Estado criou a figura do trabalhador intermitente, né, que é um trabalhador just in time, só que ele é formal, ele é CLT e tal, eu preciso encerrar, né? E ele é recrutado quando necessário, né? E outros elementos da reforma trabalhista, que eu acho que o Brasil está na vanguarda desse novo laboratório da fase 3 do neoliberalismo, né? De fato, é uma modernização ultracapitalista que a reforma conseguiu fazer de uma forma inacreditável. Mas só para fechar, pensando o que são esses 99%, né? Quando a gente olha a vida do trabalhador just in time, nada mais está garantido, né? Ele se torna inteiramente responsável pela sua própria reprodução. E ele não tem nem a garantia de o quanto ele vai ter para produzir, né? Então, é um contexto de total incerteza, onde ele passa a arcar com riscos, custos, e se autogerenciar permanentemente, né? Se a gente olhar para a vida desses 99% brasileiros e brasileiras, nós vamos ver que isso sempre foi assim para grande parte da população brasileira. Se você pegar a trajetória ocupacional de uma mulher negra da periferia, a vida dela, onde nada está garantido, nada mesmo, nem a vida própria, né, nem do filho, etc., a vida dela nunca teve garantia alguma, e ela é uma autogerente de si permanente, né? E que vai se engajando e sobrevivendo de acordo com as oportunidades que aparecem. O que está acontecendo agora é uma generalização disso, né? E eu acho que a gente tem que olhar muito para o mundo do trabalho, para como ele está se configurando, para entender também a origem dessa, vamos dizer, uma nova forma de tirania que está se organizando em torno do mundo do trabalho. Desculpem a fala um tanto caótica e corrida, né? Eu vou encerrar sem fazer uma conclusão, mas para eu não estourar mais meu tempo. Obrigada. Antes de passar para a professora Leda, eu queria dar um recado para vocês, de que não vai ser necessário retirar os fones de tradução para a conferência das 20 horas, porque o nosso convidado internacional vai falar em português. Tá? Então, agora eu passo para a professora Leda Paulani. Bem, boa noite a todas e todos. Eu também queria agradecer o convite da Boitempo para estar aqui nesse seminário, que é tão necessário, né? A gente está num momento de muita incerteza no nosso país e no mundo, e uma das coisas que está sendo muito discutida realmente é o futuro da democracia, né? Ainda que a gente possa ter senões contra essa democracia muito limitada, né, que a gente ainda tinha, mas mesmo essa está em xeque. Então, nada melhor do que botar um monte de cabeça junta aí para pensar, né? A gente está aqui porque, enfim, temos pesquisas, já trabalhamos um pouquinho mais nessas coisas, mas todos vocês pensam junto com a gente, nós vamos pensar juntos, né, essas coisas todas. Acho que esses seminários da Boitempo, eles têm esse mérito, né, de estimular, né, a reflexão sobre esses problemas que vão se tornando cada vez mais candentes e cada vez mais importantes aí para a vida de milhões de pessoas, né? Bom, eu vou começar aqui falando um pouco, fazendo um pouco a mesma pergunta que a Ludmila se fez, né? Quem são esses 99%, né? A economia dos 99%. Quem são eles, né? Bom,
eu acho que a gente pode dar uma resposta pensando no que é o sistema econômico que a gente vive, de modo geral, mas depois focar um pouquinho também na questão especificamente brasileira, né? No plano mais geral, eu diria que, bem, isso digamos assim, um resultado previsto, por exemplo, pelo Marx, né? O Marx, lá na Lei Geral da Acumulação Capitalista, que é o final do livro 1 do Capital, ele fala que o capitalismo é uma imensa máquina de produzir riquezas, né? Foi a palavra que o nosso colega aqui de sessão usou desde o início, né? O Eduardo, muito bem colocado. Então, é uma enorme máquina de produção de riqueza, que produz riquezas como nunca se produziu, né? Ele tem um dinamicismo material que não se vê em nenhum outro momento da história humana. Mas, ao mesmo tempo, ele também produz muita miséria. O tanto de riqueza que ele produz é o tanto de miséria que ele produz também. Ao longo dos anos 50, 60, essa previsão do Marx foi desmentida. Muitos diziam que o Marx tinha errado cabalmente nessa previsão, né? Por quê? Porque esses anos foram assim, o ápice do período que a gente costuma chamar dos 30 anos gloriosos do capitalismo, né? Esse período é o período que vem do imediato pós-Segunda Guerra até meados dos anos 70, até os anos iniciais dos anos 70, onde esse arranjo, né, de vida do capitalismo, vamos dizer assim, acaba tendo problemas e ele é desmontado, né, ao longo aí de algumas décadas. Nesse período, o que a gente tinha, justamente? A gente tinha, por exemplo, os Estados nacionais, o poder público, como bem colocou o Eduardo, com maior grau de autonomia, né? Para fazer o quê? Para fazer políticas públicas, e mais graus de liberdade para fazer políticas públicas, né? A internacionalização das economias capitalistas se dava por meio de relações determinadas entre sistemas nacionais mais ou menos fechados, né? Depois é que veio a história da globalização, né? Além disso, o Estado tinha quase que como um dever, né, procurar promover o pleno emprego, não permitir que o desemprego fosse muito elevado, porque isso trazia desemprego e aumentava a desigualdade, etc. Então, você teve uma série de fatores aí, que historicamente também se explica, mas não dá para contar a história aqui, né? Mas se formou esse arranjo e, nesse período, de fato, parecia que o Marx estava errado, né? Porque os trabalhadores tinham aumento de salário real, eles foram conquistando direitos cada vez maiores, se criou o estado do bem-estar social, lá no centro do mundo capitalista desenvolvido, na periferia também se começou a criar, como aqui no Brasil, né? Só que isso, enfim, foi-se, né? Esse arranjo, ele começou a ter problemas e, de lá para cá, nós vivemos o que é chamado de neoliberalismo, né? O que é o neoliberalismo? É o contrário do que foi esse período, né? Ou seja, é um período onde os Estados nacionais têm que se abrir, né, chamada globalização, mas eles têm que se abrir não só comercialmente, mas fundamentalmente do ponto de vista financeiro, né? Os Estados nacionais pedem graus de autonomia para fazer políticas públicas, né? E há um aumento da desigualdade no mundo todo. No mundo todo há um aumento de desigualdade com relação a isso. Vou dar alguns dados dos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos, olha que interessante. Nos anos 20 do século XIX, logo antes da crise de 29, 1% da população detinha 25% da renda gerada anualmente, né? Esse percentual caiu a 10% por conta da crise e depois desse período em que o Estado teve esse outro papel, né? E depois, então, e ficou nesses 10%, né? E depois, com os anos neoliberais, esse percentual voltou a subir muito rapidamente. Em 2007, mais uma vez, um ano antes da grande crise de 2008, já tinha voltado para os 25%. Né? É interessante isso, como que você tem essa
você tem essa oscilação. Isso indica o quê? Né? Que você tem uma lógica capitalista, que é a lógica assim, da desigualdade, a lógica da produção de miséria, da produção de riqueza simultânea, mas que isso oscila de acordo com os arranjos que vão sendo feitos, né? De acordo com o papel que você atribui aos agentes, etc. Como é que começou essa história dos 99%? Começou em 2011 no Occupy Wall Street, né? No Occupy Wall Street, o grito de guerra era: nós somos os 99%. Né? Ou seja, a economia capitalista deixada a si mesma, ela sempre vai ser a economia do 1%. E mais, no Brasil, dentro do 1%, né, o Eduardo sabe disso, tem um 0,1% que é ainda muito mais, né, concentrado. Os outros 90% desse 1% ficam no chinelo, né? Dentro desse 1%. Então, tem uma concentração de renda brutal, e no Brasil tem também uma concentração de riqueza brutal. Né? O índice de Gini, esse índice que é muito citado, porque é uma medida que é fácil de fazer, que você tem séries contínuas dela, etc., ele mede a desigualdade de renda. Né? Renda é o quê? Aquilo que você ganha todo mês. Né? O seu salário, não importa se você é formal, informal, né? Ou não ganha, né? Quando estiver desempregado. Mas, enfim, e o Gini pega fundamentalmente as rendas do trabalho. Ainda tem isso. Né? As rendas, por exemplo, se a pessoa tem rendimento financeiro, casa alugada, etc., dificilmente o Gini pega pela forma como a pesquisa é feita, que é através da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Mas isso é renda. Riqueza é estoque de riqueza. Né? Cada um de nós tem, ou deveria ter, né, a maior parte não tem, de fato, um estoque de riqueza. Eu tenho minha casa, por exemplo. Né? A minha casa é o meu estoque de riqueza. Eu não preciso de uma renda equivalente ao valor da minha casa todo mês para ter uma casa. Não, eu tenho um estoque de riqueza ali. A minha casa me fornece o quê? Serviços de moradia, né? Ao longo do tempo. Se eu não tiver uma casa, eu vou ter que alugar uma, e eu vou ter que pagar por esse serviço. Por quê? Porque eu não tenho essa riqueza. Bom, eu estou dando esse exemplo meio bobo, assim, né? Só para vocês entenderem a diferença entre renda e riqueza, porque, às vezes, para os não economistas, parece que as coisas são sinônimos. Né? Então, a desigualdade de riqueza no Brasil, ela é brutalmente maior do que a desigualdade de renda. Brutalmente maior. Né? Ela não é medida continuamente, porque metodologicamente tem um problema muito grande para medir desigualdade de riqueza, tem problema de valoração dos ativos, tem problema de fonte de informação, tem uma série de problemas. Mas alguns estudos, né, que fazem aquilo que a gente chama de proxy, né, que é assim, medir algumas variáveis que expressam isso que a gente quer aprender, né, isso que a gente quer mostrar. Então, tem dois estudos que eu sempre cito. Tem estudos do professor Rodolfo Hoffmann, da Unicamp, que estuda a concentração da propriedade fundiária. Né? Concentração da propriedade fundiária. Vocês sabem que o índice de Gini ele varia entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, mais desigual. Quanto mais próximo de 0, menos desigual. O nosso índice de Gini distribuição de renda, hoje, é em torno de 0,52, 53, mas voltou a subir muito fortemente. Caiu com as políticas aí de renda compensatória, aumento do salário mínimo nos anos 2000, mas já voltou a subir novamente, principalmente nesses últimos anos da crise. Mas está aí, vai em torno de 0,5, 0,6. O índice de Gini da propriedade fundiária é 0,85. Em alguns locais é 0,92. Quer dizer, é quase uma concentração assim, alguém tem tudo e todo o resto não tem nada. Tem um outro estudo feito com inventários na região de Campinas, pelo professor Nelson Prado, lá também da Unicamp, e ele mostra que o índice de Gini desses inventário é estoque de riqueza, né? Porque são aquilo que as pessoas deixam para os outros. Né? O índice de Gini aí dá 0 também, 91 ou 0,92. Então, vocês veem o grau de concentração de riqueza que há. Né? Quanto tempo eu tenho, Juliana? 2 minutos. Ok, vou tentar concluir aqui. Então, vejam, então, aqui eu já estou falando um pouco de Brasil e estou falando do nível da desigualdade que a gente tem aqui. Os governos podem melhorar isso? Claro, né? Podem tornar menos desigual,
produziram essa tal nova classe média, que de fato não é uma classe média, como a Ludmila colocou, né? Mas é um problema estrutural, tá certo? Do Brasil, que só com mudanças estruturais a gente vai conseguir se aproximar de uma solução. E de onde vem isso? Né? Por que o nosso país é tão desigual? Por que ele é tão mais desigual até que outros países da América Latina? Por causa da nossa história, por causa da escravidão. Né? Quando a escravidão foi abolida, né, antes disso foi feita a lei de terras no Brasil. Né? E aí os escravos foram libertados, não eram mais escravos, mas foram deixados ao Deus dará. E ao Deus dará estão, até hoje. Né? Daí porque todos os indicadores de desigualdade, quando você vai fazer a discriminação por raça, não tem dúvida, todos eles, né, quando chega nos afrodescendentes, é sempre muito maior. Né? Então, isso é uma coisa que vem com a nossa história, é uma fratura social que vem da nossa história. Né? Hoje ela é muito pior, né? Por quê? Porque você tem anos de crise, porque você tem um governo, enfim, que não tem a menor preocupação com isso, muito pelo contrário, e nós estamos num caminho, só para fechar agora, né, em termos de forma de funcionamento do capitalismo, que não é só a questão da financiarização, do domínio dos mercados financeiros. A chamada indústria 4.0, a internet das coisas, né, e inteligência artificial e tudo isso, vai transformar isso que a professora Ludmila estava comentando, né, essa coisa da uberização, ou que alguns especialistas também chamam de economia de plataforma, né, isso aí vai se disseminar com a internet das coisas. Então, o just in time nunca vai ser, quer dizer, vai ser just in time mais do que nunca, né? Com a internet das coisas. Porque a internet das coisas é assim, eu compro uma lata de ervilha, ela tem um chipzinho, né? A hora que eu tirei ela de dentro da loja, do mercado, já apita lá na indústria onde ela tem que fazer. Então, o custo com o gerenciamento de estoques vai cair a zero, né, brutalmente. E isso vai ser feito com os seres humanos também. Né? Então, vai ser muito mais just in time do que já é. Ora, num mundo que se aproxima, se avizinha desta maneira, né, como vai ficar o nosso país, que já tem de partida, estruturalmente, e na sua história, essa desigualdade tão brutal? Né? É evidente que a democracia fica em risco. Né? Não tem como, não há, com isso que o Eduardo falou desde o início, não tem como, né, com o nível de desigualdade que a gente tem, você ter uma democracia garantida. Como é que você vai ter instituições que se sustentam, né, num país como o nosso? Com a desigualdade que tem, com os problemas de violência que gera, né, e com genocidas no poder, como a gente tem agora. Então, é isso que a gente tem que pensar. Obrigada. Estava aqui tentando organizar um pouco as questões. Eu acho que muitas das questões que chegaram aqui, elas dialogavam e dialogam um pouco com as questões que eu queria apresentar para vocês. Então, ao invés de fazer aquele bate-volta, eu já vou trocando com vocês. Então, tentei organizar. Tem algumas perguntas bem direcionadas, então eu vou tentar organizar primeiro as perguntas que dialogam, então podem ser apresentadas mais em bloco. Mas uma das questões colocadas é para que vocês comentassem um pouco um discurso, né, que ganha força na sociedade junto a um processo de precarização dos serviços públicos, de desmonte do Estado, né? Então, avança-se um discurso pela privatização desses serviços básicos e também de ampliação do que seria uma saída para esse processo com a financiarização, né? Como se fosse possível que todos nós nos tornemos investidores, né? Então, alguém cita aqui, especialmente, uma plataforma digital, não sei se eu posso falar, né, para fazer propaganda, mas, enfim, do YouTube, de que, enfim, teve um tempo atrás que viralizou, inclusive, uma coisa no YouTube de que eu tenho 20 anos e tenho 1 milhão em vista e tal, né? Então, eu acho que a pessoa estava querendo dialogar um pouco com isso, quem fez a pergunta, eu acho bem interessante,
porque isso se apresenta como uma saída, como se fosse uma saída possível, né? Que todos nós entremos no mercado financeiro, façamos investimentos e que isso é uma saída para resolução desse cenário de barbárie econômica, né? A outra questão é para que vocês comentassem esses contrapontos, que eu acho que dialoga com essa primeira questão que eu apresentei, dessa também força cada vez maior de um discurso meritocrático, de saídas individualistas, como resolução para questões econômicas, né, para problemáticas econômicas. E aí, terminando o bloco, depois eu vou para perguntas mais específicas, mas também para... não tem jeito, né, todo mundo sempre pergunta para quem está na mesa, é uma armadilha, mas quais são as saídas, né? É a vida, né? Mas como construir outros modelos, de fato, democráticos e que superem as desigualdades, e quais caminhos vocês percebem que a gente pode perseguir para alcançar essa superação das desigualdades. Essa última é bem da pesada, né? Mas depois eu passo para perguntas mais específicas, tudo bem? Pode comentar. Bem, é importante a gente ter uma coisa na cabeça, gente, que é o seguinte: dinheiro nem some nem aparece do nada. Então, quando as pessoas... vai todo mundo ficar rico, a gente pode, pensando em dinheiro, constrói mais um monte de casa da moeda lá, começa a imprimir um monte de dinheiro, dá dinheiro para todo mundo. Só que se você ficar trancado num cofre com 10 milhões de reais e daqui a um mês você está morto, não adianta nada ter aquela nota sem você poder trocar aquilo por nada, né? Então, o que importa é o lastro desse dinheiro, é a riqueza. E a riqueza é finita, ela é limitada. A quantidade que tem para a gente distribuir de água, de eletricidade, de algodão para fazer as roupas, etc., é limitada. Eu sempre comparo com um parquinho de areia. A areia é a riqueza que tem para ser distribuída. Estamos brincando no parquinho de areia. Se você olha no parquinho e tem um monte de areia, você pode ter certeza que em algum lugar tem um buraco. Não tem como ter um monte sem ter um buraco. Se tiver dúvida, você vai para o parquinho de areia, põe plano, tenta fazer um monte sem fazer um buraco, né? E o que o Estado faz? Qual o papel do Estado? O papel do Estado, além de regular nossas relações, é simplesmente escolher de quem ele tira, vamos usar dinheiro agora, e quanto ele tira de cada um, e para quem ele dá, e quanto ele dá para cada um, com qual legado que fica no meio do caminho. Então, por exemplo, se eu sou o Estado, eu posso tirar R$1 bilhão da sociedade e dar para 1 milhão de pessoas R$1.000 para cada uma. Ou posso chegar, e as pessoas vão gastar esse dinheiro vai voltar a circular na economia, etc. Ou eu posso, se sou o Estado, falar o seguinte: olha, eu vou construir 3 pontes, 5 estradas, 10 hospitais, 4 escolas, etc., e vou contratar para fazer isso 1 milhão de pessoas, e cada uma vai ganhar os mesmos R$1.000. O dinheiro vai parar na mão das mesmas pessoas, mas fica um legado, que foi essa construção, que é o primeiro passo para o novo processo de geração de riqueza. Então, cabe ao Estado fazer essa distribuição, dando às pessoas o poder de comandar o seu próprio destino. A gente usou o exemplo dos Estados Unidos, as pessoas não sabem, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, a alíquota máxima de imposto de renda era acima de 90%, chegava a 98%. O que isso quer dizer? Teve guerra, caiu um monte de areia para fora do parquinho. Então é o seguinte, o monte só pode ser dessa altura. Não pode ser mais alto que isso, que se for vai ter buraco em tudo que é lugar, não tem areia para ser distribuída, e a gente precisa que todo mundo possa contribuir com esse processo de riqueza. Então, quando a gente chega e fala o Estado está gastando muito, etc., não existe isso. Tem que saber o seguinte: de onde está saindo e para onde está indo. E no Brasil, de onde está saindo é principalmente dos impostos sobre consumo, que pegam a maior parte da população pobre, 50% quase da carga tributária brasileira, e estão indo para as pessoas mais ricas, que não são tributadas quando ganham o seu dinheiro, menor alíquota, site oficial do governo, de todos os países estudados de imposto sobre renda, dividendos e ganho de capital. Só que é pior do que isso, que eles ganham esse dinheiro e não são tributados, e aplicam na dívida pública e ganham os juros que vêm dos impostos dos mais pobres. É uma máquina de desigualdade perfeita que usa o Estado como a lavanderia de dinheiro sem ninguém perceber de onde está saindo e para onde está indo. E quando a gente passa a ter isso, a gente passa a ter os 99% e 1%, porque é uma máquina que se retroalimenta. E aí você deixa de ter o conceito de nação. Porque nação é grupo. E quando a gente sai na rua, vê uma pessoa morrendo de fome, com um filho que está ali sem camisa e machucado, e etc., e a gente não está nem aí, como é que a gente pode dizer que ele faz parte do nosso grupo? A gente diz que, porque a nossa nação, vamos recuperar o sentimento de nação. A gente odeia servidor público.
Olha o nome, servidor público. O cara existe para servir ao público, ao bem comum. A gente odeia. E aí é o seguinte, a gente tem no Brasil 12 milhões de servidores públicos. Juntos, ganham 700 bilhões de reais por ano. E a gente acha um absurdo. E os 200 mais ricos do Brasil, ano passado, ganharam 230 bilhões de reais. Ou seja, 60 mil vezes mais para um grupo 60 mil vezes mais pessoas e 3 vezes mais dinheiro. Ou seja, eles ganham 20 mil vezes mais, e os vilões são os servidores públicos. Então, a gente tem que colocar as coisas em perspectiva no Brasil para entender quais são os verdadeiros vilões desse país. E os verdadeiros vilões desse país não moram na periferia. Os verdadeiros vilões desse país não trabalham nas estatais. Os verdadeiros vilões desse país estão a 500 metros daqui na Faria Lima. Bom, então, acho que, pensando isso que a Leda falou, desses 30 anos, né, de regulação do capitalismo, e que aqui operou mais como um modelo do que projetos de esquerda buscaram ser, do que orientou a Constituição, o que eram os direitos, a ideia de universalidade, etc., né, mas isso aconteceu aqui em alguma medida, né? O que a gente vê nessas décadas de neoliberalismo é a transformação de direitos em custos sociais, né? Então, uma mudança na racionalidade do que é o direito, né? Então, e das propriedades sociais, dos bens públicos, né? Eles passam a ser apresentados numa lógica puramente econômica de mercado e que nem ela se sustenta, né? Por exemplo, a reforma trabalhista precisa desregular, etc., para gerar emprego, e não gera emprego, né? Isso é um discurso liberal que vai pegando muita força, mas que ele se assenta nessa ideia de que direitos são custos sociais que têm que ser eliminados, né? E isso a gente está vivendo uma mudança mesmo de paradigmas, né? Então, por exemplo, a reforma da Previdência, o que é, e com certeza o Eduardo e a Leda podem falar disso muito melhor que eu, né? Mas o que é você passar por um fundo para você transformar a Previdência em capitalização, né? Você está transformando totalmente a concepção do que é aquilo, do sistema da Seguridade Social. Eu nem sei se eu estou usando os termos totalmente, né? Mas a ideia do quê? Se você tinha uma Seguridade Social que se constituía como uma rede de solidariedade, né? Você contribui hoje, não é para você, para o cara que está envelhecendo agora, e quando você envelhecer, o outro. Quer dizer, é uma sociedade inteira contribuindo para o desenvolvimento e sobrevivência daquela própria sociedade, né? E quando você capitaliza, você joga para a ideia do indivíduo, né? Então, cada um passa a ser responsável, né? De novo, essa ideia de autogerenciamento, né? Você tomará a decisão qual plano de previdência privada você irá adquirir, né? Então, essa transformação do trabalhador em just in time, em um autogerente de si subordinado, ela está acontecendo em todas as esferas da vida, né? Ela não está simplesmente na relação de trabalho. A ideia de que você vai eliminando, de fato, todas as garantias, todas as proteções que foram socialmente conquistadas, né? E você vai jogando para o indivíduo a total responsabilidade sobre a sua própria sobrevivência, né? E isso também é o outro lado da financiarização. Quer dizer, essa gestão da sobrevivência, ela passa por tudo isso que o Eduardo acabou de descrever, né? Então, a gente vai sendo chamado cada vez mais essa perspectiva do indivíduo mesmo, e essa ideia do empreendedor de si, né? Mas eu acho que a gente também tem que olhar as coisas dialeticamente, né? Então, essas novas formas, essa nova racionalidade, ela também gera novas formas de resistência, né? Porque também a gente comprar muito de saída que todos nós estamos virando indivíduos fragmentados que só pensam em si próprios, a gente também está comparando, a gente está virando tudo homo econômicos, né? Todo mundo movido pelos seus próprios interesses, cálculos. Quer dizer, nós também temos que ter cuidado em comprar esse discurso como o real, né? E, por exemplo, se a gente olhar
os trabalhadores uberizados, eles são transformados numa multidão de trabalhadores just in time, né, ligadas a um aplicativo. Né? Então, são lá 600 mil motoristas Uber no Brasil. Já era 1,5 milhão de mulheres para a Natura, mas é trabalho tipicamente feminino, aí é um pouco mais invisível, né? Parece que tem menos importância social. Mas, enfim, o que a gente viu recentemente? A gente viu uma greve mundial de motoristas Uber. Né? Quer dizer, em que dia essa greve foi feita? No dia que a Uber ia abrir o capital dela. Né? E é como se os trabalhadores dissessem: nós somos o capital dessa empresa aí, né? Isso não é finança, isso aqui é uma multidão, né, mundial, que é o que valoriza essa empresa, né? A greve foi ainda de pequenas proporções, tal, mas vamos imaginar uma real greve de motoristas Uber para o mundo, né? Então, assim, também nós estamos vendo novas formas de reconhecimento dessa multidão e de organização, que eu acho que a gente também tem que estar atento a elas, né? Acho que isso é uma das saídas, assim, é pensar essas formas de dominação também geram formas de resistência, né? Outra saída, eu acho que é esse dilema eterno das esquerdas, né? A direita se une, a esquerda, a gente está numa fragmentação gigantesca, e mesmo num momento de ataque como esse, a gente não consegue achar um solo comum de união, né? E a gente tem que voltar a falar em socialismo, a gente tem que voltar a falar na questão das relações sociais de produção, né? A gente vê hoje, vai falar em imperialismo, em divisão internacional do trabalho, o cara tem que pedir desculpa aqui na teoria da conspiração. Então, existe um processo de deslegitimação. Existe um processo dentro da própria esquerda, né, de deslegitimação, de tratar das questões da redistribuição, de como elas estão estruturadas e como elas operam, né? E aí é um dilema enorme, né, de como nós vamos conseguir concatenar todas essas questões. Bem, eu acho que a Ludmila e o Eduardo já colocaram os elementos mais importantes dessas questões que a Juliana levantou, né? Realmente, quer dizer, o que vem acontecendo, isso no mundo, né? Não só no Brasil, mas o que veio acontecendo desde o começo dos anos 80 foi a impregnação, né, desse discurso do indivíduo como autossuficiente, né, como não por acaso, né, a ex-ministra Margaret Thatcher, ela disse que essa coisa de sociedade não existe, né, que a sociedade é o somatório dos indivíduos. Então, essa ideia, né, a ideia de que cada um conta apenas consigo mesmo, e a sociedade é só somatória, né, todos nós juntos aqui somadinhos da sociedade, ou seja, ignorar que haja qualquer tipo de transcendência possível relativamente àquilo que cada um, né, enquanto um ser humano, enquanto uma pessoa consiga, né, obter e consiga ter sucesso ou não, enfim, na sua vida. Então, essa ilusão do indivíduo moderno, né, o Marx tem uma frase que eu acho genial na introdução da Contribuição à Crítica da Economia Política, que é um livro que ele escreve antes do Capital. Ele diz que o indivíduo, né, o homem não nasce indivíduo, né? A noção de indivíduo moderno que a gente tem, se a gente for lá na economia dos nossos irmãos lá do Alto Xingu, não gira em falso. Então, assim, indivíduo não faz sentido, né? Então, indivíduo é uma posição do homem na história que vem com a modernidade, que é, digamos, a sociedade que tem a economia capitalista por base, né? Aquilo que o Marx chamava de modo de produção capitalista. E o Marx diz o seguinte, que, no entanto, esta produção histórica, que é este indivíduo, né, ele só pôde surgir porque a organização social se elevou ao seu mais alto nível, né? Então,
o modo de produção capitalista é uma organização social tão complexa e tão enfim, desenvolvida, que ela gera o indivíduo, né? Então ele diz, o homem só pode isolar-se em sociedade. Então ele faz essa dialética, né? Então a sociedade moderna, que é super desenvolvida, o nosso grau nós estamos aqui todos felizinhos discutindo desigualdade, democracia e tal. Se alguém que está lá cuidando desse gerenciamento dessa luz, que nós nem sabemos que ele existe, se ele der uma cochilada lá e essa luz se acabar, acabou com o nosso trabalho aqui. Nós dependemos todos aqui hoje, nesse exato momento, crucialmente, desta criatura que nós nem sabemos como chama, nem aonde está, nem nada, né? Ou de uma ou duas criaturas, enfim. Então, você tem um grau de divisão do trabalho, né, de interdependência tal e tão desenvolvida que gera a ilusão de que cada um é soberano, dono e senhor do seu destino, né? Enfim, que é livre, etc, etc. Bom, mas isso é a ilusão do indivíduo moderno e que o discurso neoliberal leva ao paroxismo, né? E aí você tem uma porção de elementos que vão contribuindo para isso, né? Esse discurso vai colando. Eu acho que a vitória do neoliberalismo ela é fundamentalmente ideológica, né? É fazer esse discurso colar nas pessoas e as pessoas não se darem conta de quão absurdo ele é, de quão irracional ele é, né? As pessoas acharem que elas é isso mesmo, que cada um depende de si, né? E eu tenho que tentar me dar bem e o resto é que se dane, cada um cuide de si. Então, todos esses discursos somos todos investidores, o empreendedorismo, a meritocracia, né? Enfim, esse linguajar, né, que vai saindo, inclusive, do próprio mercado financeiro e tal, enfim, é uma coisa que precisa ser muito trabalhada politicamente, né, porque ela joga aqueles que mais perdem com tudo isso do lado desse discurso, né? Joga esse pessoal do lado desse discurso. Com relação às saídas, claro, é sempre uma pergunta espinhosa, nós estamos aqui falando justamente da democracia que está em xeque, mas eu acho que a Ludmila apontou bem, né? Muitos dizem o seguinte, olha, os momentos mais difíceis, né, são também aqueles aonde uma série de barreiras acabam sendo derrubadas e coisas novas surgem, né? Então, a questão, eu acho, é não desistir de lutar, né? Lutar sempre em todos os sentidos, né? Tanto indo para a rua quando necessário, lutar politicamente, não arredar pé, né, da possibilidade de existir uma forma social mais digna para todos os seres humanos do que essa que a gente vive, principalmente aqui no nosso país. Obrigada. Uma outra rodadinha aqui de questões. Eu estou tentando organizar aqui, gente, mas tem várias perguntas. Uma das questões que eu acho bem interessante é se vocês vislumbram que existiram ou que existem outras têm já em curso, né? Outros modelos, outras tentativas de modelos econômicos que podem apontar saídas para a gente dialogar com o cenário brasileiro, né? E teve uma questão em específico que citou, pedindo para a Leda comentar os planos econômicos da União Soviética, se ela acha que... Esse veio preparado com a pergunta. Mas eu tentei trazer mais para se vocês vislumbram outros modelos econômicos que poderiam também ser apresentados como saídas para a gente, ou como modelos em que a gente poderia vislumbrar algumas saídas. Há uma pergunta estabelecendo se existe uma relação do neoliberalismo com o colonialismo, né, com a afirmação de que nós somos um país de histórico escravocrata, que teve a escravidão como um sistema que organizou a sociedade brasileira e o Estado brasileiro, se então a gente poderia compreender o neoliberalismo como esse colonialismo continuado, né, uma adaptação sistêmica para responder e continuar aplicando as desigualdades. Muitas questões sobre aprofundamento da questão da uberização. Então, há questões sobre se há diferenças nesse modelo
de uberização para os trabalhadores dos aplicativos e das revendedoras, né, de cosméticos, se essas diferenças existem ou não, ou se você vê como processos que se dialogam e se complementam. Essa relação do uso e do custo, né? Então, assim, se a gente está aqui falando de trabalhadores precarizados por essa uberização, mas também são trabalhadores que se utilizam desses serviços, né? Como se estabelece essa relação e se existe alguma diferenciação por conta disso no custo na ponta, né? A pessoa perguntou especificamente sobre a discussão de livrarias, né, dessas grandes empresas de livros, e que, na verdade, não tem uma diferença, eles vendem até mais barato, mas isso também acaba impactando, por exemplo, em livrarias que ainda continuam com lojas físicas, enfim, que vão ter um impacto de custo na ponta mais alto, e isso, então, leva a uma precarização dos trabalhadores nessas redes. Não sei se ficou claro, né? Ótimo, que eu também estava tentando aqui organizar. E também uma questão que eu acho que todos vocês super podem dialogar também sobre isso: como a gente organiza esses trabalhadores informais, né, numa forma cada vez mais atomizada de trabalho, como a gente pode pensar nessas organizações, já que são trabalhadores mais difíceis para dialogar com essa ideia de sindicato, né? Acho que a gente, no trabalho que a Ludmila citou de periferias, a gente debateu bastante isso, né? Como fazer com que fazer essa organização, sendo que são trabalhadores que estão informais ou em trabalhos precarizados. Eu vou fazer, tem mais outras duas, porque aí a gente já faz uma rodada. Tem uma questão especificamente para a Ludmila e para a professora Leda, como esses processos de atomização, uberização afetam principalmente mulheres, negros, indígenas, esses trabalhadores. E, por fim, também há uma pergunta que acho que tem dialogado com o que a Ludmila tinha afirmado, mas é uma pergunta para todos vocês: se há uma necessidade de que a gente volte a falar de socialismo e de outras formas, de outros modelos político-econômicos, como vocês definiriam o socialismo, né? Como vocês definiriam ser? E aí, por fim, verdadeiramente, aí essa pergunta é mais específica para o Eduardo, que perguntaram um pouco da sua trajetória. Não, mas agora eu vou dar 10 minutos finais, cada um, porque são várias perguntas, né? Mas como você apresenta a sua trajetória como alguém que sai do mercado, né, e tem defendido uma agenda que pode ser lida como anti-mercado, né, uma outra agenda que não é a agenda do mercado. Então, acho que são essas questões, e aí agora vocês têm 10 minutos, tá bom? Para ter mais tempo. Você é boazinha, né? Agenda anti-mercado, não, talvez uma agenda mais humana, né? Não, aconteceu, um dia eu estava andando, tropecei, bati com a cabeça e foi aí que tudo começou. Bem, começando falando dos modelos, né? Eu, quando comecei, não dá para falar a trajetória e falar das perguntas, etc., mas quando eu comecei essa minha caminhada, eu estava estudando muito desigualdades e cheguei num ponto que eu falava o seguinte: eu só tenho as respostas que eu li nos livros, sou um bom aluno, sei responder, fazer bem as provas, tiro uma nota boa na prova sobre desigualdade. Mas o que eu conheço de desigualdade? E resolvi começar uma incursão na desigualdade para poder sentir um pouco, mesmo que um pouco, dessa desigualdade na pele. Eu já estava muito amigo do Gessé de Souza nessa época, cheguei para o Gessé e falei: Gessé, tem 5 grupos que eu queria conviver com eles durante um tempo, trabalhando, morando, comendo e viajando, resistindo, etc. E o primeiro dos grupos era o MST. E aí ele falou: poxa, eu te apresento hoje para o Stedley, se você quiser. Eu falei: então apresenta hoje, porque vontade é uma coisa que dá e passa, né? Então, ele me apresentou para o Stedley falou: se você quiser, você vai semana que vem para fazer passar uma temporada morando nos acampamentos e assentamentos. Eu falei: então vamos semana que vem. E aí fui. E aí cheguei no MST imaginando que eu ia encontrar aqueles terroristas todos, um monte de facão, foice, o pessoal queimando boi, casa, etc. E encontrei a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Assim. Eu encontrei assim um grupo de pessoas que verdadeiramente
tem a noção do que é um grupo, do que é uma nação, que entende que quando um dos companheiros ou uma das companheiras está passando por dificuldade, o grupo inteiro é mais fraco. Eu encontrei um grupo que consegue dar o mesmo valor para uma criança e para uma pessoa mais velha, que se preocupa em todos os postos de coordenação, de liderança, ter um homem e uma mulher. Eu encontrei um grupo que está preocupado com a economia no sentido etimológico da palavra, de todos os grupos que compõem esse grupo maior, esse coletivo. Eu vi a agroindústria do leite, que vai buscar leite em outras comunidades do MST, do movimento, a 100 quilômetros, que produzem 50 litros de leite, e que, economicamente, segundo o que a gente lê nos livros, é completamente inviável. Mas eles sabem que um dia eles começaram assim, porque outro grupo fez isso por eles, e hoje eles são uma das maiores agroindústrias da região. Então, esse tipo de coisa não está em nenhum tipo de livro. E eu cheguei no MST imaginando que aquilo era um dos grandes problemas do Brasil, e saí achando que é uma das grandes soluções que a gente tem, né? Um grupo de mais de 1 milhão de pessoas. E puta, é tão bom não ser candidato a nada, não ser empregado de ninguém. Você pode falar o que você quiser, você fala as letras MST, é uma delícia, né, cara? Eu amo esses caras, cara, eles são uma paixão. Em relação ao Uber, que a gente estava falando, aí sem querer entrar muito, para não fazer papel de bobo aqui também, que não entendo tanto, mas eu vejo o seguinte, os motoristas e as motoristas de Uber, eles são um problema a ser resolvido. Porque daqui a pouco vai ter o carro autônomo e, graças a Deus, já não precisa mais deles. É isso que a gente tem que entender. O trabalhador, na visão dessas pessoas nesse mundo financeirizado, é um problema a ser minimizado. Não existe nenhum tipo de conceito que incentive, motive essas pessoas que são donas do capital superacumulado a querer dividir, a querer redistribuir. E aí a gente faz a pergunta, como a gente diminui esse problema da informalidade? Eu vou te falar como. Aumentando, e se tiver algum neoliberal aqui, agora o grande finale do Eduardo, que é a hora que ele me dá um tiro. Aumentando a importância do Estado na economia. Por que aumentando a importância do Estado na economia? Porque o Estado, repito, somos todos nós. Então somos todos formalmente cidadãos. Somos todos formalmente detentores de direito de uma parcela igual daquilo que está em nome do Estado. Então, ao aumentar essa participação do Estado, a gente faz com que todos nós tenhamos acesso garantido a um pedaço dessa riqueza gerada, sim, pelo Estado, que cada vez mais vai ser uma riqueza difícil da gente contar no mundo que vai virando um mundo de serviços em vez de um mundo da indústria. O Brasil hoje, quase 80% da economia é de serviços. E se você não deixar nada na mão do Estado, as pessoas vão ter que viver de assistência social da iniciativa privada. Você já imaginou o que é isso? Viver de assistência social da iniciativa privada? Não tem, essa solução não existe. É um suicídio coletivo. Então chegou a hora da gente falar sem medo do Estado ter um papel maior, do Estado ser mais forte, e a gente tem que chegar como progressista e falar o seguinte, mas eu sou a favor de um Estado mais moderno, sim, eu sou a favor de um Estado mais eficiente, porque um Estado mais forte, um Estado mais presente, não é um Estado mais burocrático necessariamente. Vamos usar, sim, as tecnologias a nosso favor para ter algo que represente todos nós de uma maneira mais eficiente, mas que represente todos nós, e não só o 1%. E eu adorei a história das greves virtuais e etc. Eu acho que é por aí, gente. A gente usar a tecnologia para mostrar a nossa força como grupo. E aí as pessoas falam, mas o que a gente pode fazer? A gente já está fazendo. Quando a gente se reúne num local como esse, discute as ideias como a gente está discutindo e junta pessoas como essas que tem nessa sala, a gente não está combinando a revolução já está acontecendo. Vamos lá, galera. Eu acho de verdade.
Bom, vou focar aqui minha fala mais nas questões da uberização, até assim eu escapo de umas questões mais cabeludas. Da União Soviética é dela. Não vai passar. Então, pensando essa questão, né, nem sei se foi bem essa pergunta, mas vou tentando responder conforme eu entendi. A uberização, ela não está estritamente vinculada à ideia das plataformas digitais, né? É como se as plataformas digitais elas catalisassem um processo que já estava em curso no mundo do trabalho, né? E que tinha mais ou menos visibilidade, mas as plataformas digitais elas conseguem não só catalisar, elas conseguem se apropriar produtivamente, organizar e monopolizar, né, setores aí. Então, não necessariamente é só o trabalhador por aplicativo que é uberizado, né? E aí, pensando a relação que fizeram a pergunta com a revendedora da Natura, dando um passo antes, né? Antes da reforma trabalhista, o governo Temer aprovou em 2016 uma lei que passou assim totalmente desapercebida, né? Que chamava Lei Salão Parceiro, Profissional Parceiro. Né? Até intrigante isso, porque parece assim que o poder sabe que as coisas começam lá pelas mulheres mesmo. Né? Então, o que era? Era uma lei específica sobre os salões de beleza. Né? E essa lei regulava que os salões, a partir daquele momento, podiam operar como parceiros das manicures, das esteticistas, etc., que trabalhassem no salão, mesmo que elas trabalhassem lá todos os dias, você comprovasse todos os elementos lá que vão constituir um vínculo um vínculo empregatício, né? Ela passava a ser considerada uma parceira, né? Isso, quando eu escrevi o primeiro texto sobre a uberização em 2017, né, eu falava isso foi a abertura da porteira da uberização, né? Por quê? Porque você passou a considerar a empresa como uma mera provedora de infraestrutura. Então, ela provê a infraestrutura para que as profissionais possam ir lá prestar seu serviço. Né? Independente de se elas vão lá todo dia, se é quem define o horário que unha ela vai fazer, quanto custa, é a proprietária do salão. Né? Então, o salão, se você olhar para o salão de beleza nessa lei aí, você está olhando quase que para um aplicativo, né? Só que numa dimensão muito menor. Ele detém a infraestrutura. A Uber ela detém o quê? Né? A infraestrutura. E assim que as empresas se apresentam, quer dizer, não é só uma mudança na concepção do trabalhador. O trabalhador se torna um trabalhador just in time, totalmente desprovido de direitos, garantias, passa a ficar com riscos, custos e a ser utilizado aí na exata medida do mercado. Né? As empresas elas passam a se apresentar, né, como mediadoras entre oferta e procura. Então, é o ápice do discurso liberal mesmo. Você tem um mundo feito de agentes econômicos, um lado forma oferta, outra procura, né? E quanto menos regulado isso for, melhor. E você tem uma empresa que detém tecnologia, né, para mediar esses dois lados. Tanto que a Uber ela se apresenta como uma empresa do setor de tecnologia, não de transporte. Né? Então, ela fala, meu serviço não é transporte, meu serviço é possibilitar esse encontro. Né? Mas, se você olhar lá para o salão agora legalizado, ele está funcionando mais ou menos na mesma lógica, só que não é com a multidão, né? É com 10, 20, 30 trabalhadoras ali. Então, e aí, olhando para a Natura, né? Só para a gente pensar como essas formas muito modernas e frutos da inovação tecnológica, na verdade elas estão dando uma visibilidade, uma materialidade meio muito imaterial, por um lado, né, a esses processos que já existem no mundo do trabalho. Né? E como o Estado é uma figura fundamental nisso. Né? E aí que eu acho que a gente tem uma mudança no papel da natureza do Estado mesmo, que ele passa a promover, a legalizar, porque a gente poderia chamar a uberização de informalização. Na verdade, é um enorme processo de informalização do trabalho, mas é uma informalização que ela está operando em novas lógicas. Né? Você não tem mais uma multidão vamos dizer, de motoristas por conta própria, eles nem existiam. Né? A Uber criou essa multidão, nesse caso. Né? Ou de manicures, ou de uma série de profissões
que estavam ali se autogerenciando, garantindo sua sobrevivência, você vai lá e é como se você cercasse um modo de vida, né? Você se apropria desse modo de vida produtivamente, monopoliza esse modo de vida. Então, é isso que esses aplicativos estão conseguindo fazer. A Natura, eu cheguei na uberização, na verdade, porque eu vi os motoboys se uberizando, a entrada da log, dos aplicativos, né? Mas o que me fez enxergar a uberização, na verdade, foi o trabalho, a pesquisa sobre as revendedoras da Natura, né? Porque quando eu fui fazer essa pesquisa, eu tinha uma questão: como é que uma empresa líder de mercado, agora ela está virando uma líder mundial, né? Ela comprou a Avon mundial, então vai ser, acho que, a 4ª maior empresa nesse setor no mundo, né? Como que ela organiza uma relação de trabalho e quando eu comecei minha pesquisa eram 200.000 e a cada ano eram 200.000 novas mulheres, né? Isso em pleno governo Lula, Dilma, então era um crescimento totalmente associado com acesso ao consumo. Então, mulheres que não podiam consumir Natura passaram a consumir Natura, se tornaram revendedoras da Natura para consumir, para vender. E essa coisa foi virando, mas eu acho que mostrava também essa nova racionalidade do mundo do trabalho, onde a gente vai aderindo a uma série de oportunidades, etc., que dão trabalho para a gente, que são trabalho, mas que vão garantindo a sobrevivência. E eu tinha essa questão: como é que a empresa organiza isso? Como é que esse negócio dá certo, né? E quando eu comecei eram 200.000, quando eu terminei era 1 milhão a minha pesquisa. Agora já é mais de 1,5 milhão, né? E aí que eu fui ver eu fui chegando numa palavra que não existia ainda. Você me fala o tempo, tá? Porque senão Hã? Tá. Que a gente falou hoje em crowdsourcing, né? O crowdsourcing, a gente falava em terceirização, falava em outsourcing, né? Que é a externalização do trabalho. Então, a Zara, em vez de ter a fábrica, ela externaliza. É o outsourcing, ela põe para fora e vai transferindo a produção, né? O crowdsourcing é a ideia de crowd, que é a multidão, né? Então, a ideia de que você externaliza o trabalho, isso aí dá um nó, porque tem coisa que tem cara de trabalho, tem coisa que não. Por exemplo, se a gente olhar o Facebook, é um enorme exemplo de crowdsourcing, né? O que é o Facebook? Ele é uma coisa que só existe se a gente, enquanto multidão, não sou eu, não é você, nós somos cadastros ali, né? Perfis. Se todos nós estivermos numa atividade de fazer aquilo ali existir, né? Isso é o crowdsourcing, é a multidão, né? Trabalhando em formas que são reconhecidas como trabalho, formas que não, formas que às vezes se traduzem como economias de custos para empresas, né? Mas você tem um mundo do trabalho que está se organizando em torno do crowdsourcing. Por exemplo, hoje você tem uma plataforma que chama Innocentive, que a Procter & Gamble, a NASA, as maiores corporações que trabalham com pesquisa e desenvolvimento estão cadastradas nessa plataforma. E aí você tem uma multidão de cientistas, né, que também estão se autogerenciando para garantir sua sobrevivência. Eu posso trabalhar de dia na Johnson & Johnson e, à noite, me dedicar lá aos enigmas, que essa plataforma. Então, as empresas postam lá coisas que elas querem resolver e que vão para além do departamento de pesquisa e desenvolvimento delas. Para que eu ter 100 trabalhadores, eu posso ter os 100 e mais 1.000 pessoas que são just in time, elas vão aderir ali quando eu precisar, né? Então, a Colgate precisa, esse é um exemplo real, ela precisa botar a bolinha de ar numa pasta de dente, ela lança isso lá, né? E aí você tem uma série de milhares de pessoas cadastradas, as pessoas aceitam ou não aquele desafio, resolvem o desafio nos meios delas, né? Você quer falar? Innocentive, com 2 N's, resolvem os desafios, oferecem os desafios, a empresa seleciona o que ela quer, ela premia essas pessoas e patenteia a resolução, né? Isso é o crowdsourcing, né? Isso é uma forma que o quê? Ninguém é obrigado a trabalhar, a gente está passando a ideia do contrato para adesão. Você vai aderir
àquilo. E você é um perfil. Isso é a natura. Você adere, você é um perfil. Você trabalha como quer, do jeito que você quiser, né? Mas nas formas da gestão, da sobrevivência, etc., as pessoas vão se engajando cada vez mais nessas formas, né? E aí, só para fechar, que eu acho que eu já estou estourando o tempo de novo, né? Por que também olhar para o trabalho tipicamente feminino é entender a uberização e as transformações do trabalho em geral, né? Quando a gente fala em flexibilização, é entender as inovações do capitalismo, né? Porque o que a gente viu nessas décadas de neoliberalismo, de flexibilização do trabalho, etc., a gente de transformações providas pelas inovações tecnológicas, a gente viu uma crescente perda de distinção entre o que é tempo de trabalho e o que não é, né? Então, quando eu estou em casa lá respondendo e-mail, eu estou trabalhando ou não estou? Quando eu estou lá acessando o Internet Banking, esse era um exemplo que o Chico de Oliveira dava para a gente lá no início dos anos 2000, né? Até me emocionei. O que eu estou fazendo quando eu estou acessando o Internet Banking? Eu não estou trabalhando para o banco, mas naquele momento, eu possibilito a economia de milhares de estruturas físicas que existiam, de agências bancárias, de emprego, etc., né? Então, essa indistinção entre o que é tempo de trabalho, o que não é, o que é trabalho, o que não é, né? Isso está costurando esse processo de flexibilização do trabalho, né, de transformações do trabalho. O que é o espaço do trabalho, o que não é, né? Quando você é um trabalhador home office, etc., né? Isso tudo, se a gente olhar para as ocupações tipicamente femininas, as mulheres sabem o que é isso desde sempre, né? Então, o trabalho reprodutivo, aquilo é trabalho? Não é? Trabalho não pago? O emprego doméstico, onde começa o trabalho? Onde termina? Né? As distinções entre o que é tempo de trabalho e o que não é. A polivalência, né? As mulheres, mais do que ninguém, sabem o que é ser polivalente. Então, a gente, olhando para a Natura, vendo lá o trabalho da revendedora, na verdade, eu vi alguns elementos que hoje estão se generalizando na vida do profissional mais qualificado, né? Mas, na verdade, a flexibilização é feminina, né? As características dela, e ela é periférica, né? Ela está muito associada mesmo ao que é o trabalho na periferia. Estourei, né? Só a última coisinha sobre os custos, né? Duas coisas. Esses aplicativos, por exemplo, com os motoboys, né? Entre o aplicativo, para o motoboy, primeiro é interessante porque ele rompe com a mediação, ele rompe com a exploração da terceirizada, que ficava com 40%. Quando ele vira autônomo ali, ele pode ganhar 70% ou mais pelo aplicativo. O que é o problema? Quando começa, eu entrevistei um motoboy que ganhava R$7.000. Só que passa o tempo, a multidão que era terceirizada vai virando uma multidão de aplicativos, só que agora subordinada a um aplicativo, né? Então, o que eu estou vendo no campo hoje? Os motoboys estão trabalhando cada vez mais para ganhar menos, porque os aplicativos vão rebaixando o valor da força de trabalho deles. E tinha a Log. Quando entra o iFood, aí o iFood, para concorrer com a Log, rebaixa mais ainda. E nós estamos ainda num contexto de crise econômica. Então, as pessoas vão aderindo. E pessoas que nem eram motoboys estão virando motoboys. Então, esse é um processo que você vai rebaixando, né? E talvez você chegue lá, naquela empresa que ainda era uma estrutura física, para ela concorrer com essa forma que se livra de muitos custos e organiza de forma muito mais produtiva a distribuição do trabalho, você tem um processo que tende a rebaixar cada vez mais o valor da força de trabalho mesmo. E é uma concorrência que, a não ser que essa multidão se organiza como multidão, o cara está ali individualizado, sofrendo todas essas formas de rebaixamento, né? E a outra coisa só que eu ia falar é muito contraditório, né? Por que a uberização dá certo também, por exemplo, no caso do motorista Uber, do iFood? É um bando de trabalhador também buscando
com serviços a custos menores, né, para a sua própria reprodução social. Então, o cara que ficava no ônibus, né, 5 horas por dia, e agora ele talvez pode pagar um Uber, e isso muda a vida dele, só que ele está fazendo isso a custas da exploração de outro trabalhador. Né? Então, é uma contradição social enorme que a gente vive, né? Além de um anestesiamento mesmo, que é uma banalização. Quando os ciclistas começaram a entregar em São Paulo, aí houve uma reação social. Parece que teve uma coisa assim, nossa, aí é demais, né? Esses caras com a caixa, com a bicicleta que não é deles, no meio do trânsito, né? Parece que teve várias notícias, começou a falar muito em uberização, tal. Mas, enfim, a gente vive esse mundo onde a exploração do trabalho está normalizada, cada vez mais, né? E as formas de reação a isso, nós estamos sendo chamados a reagir, porque as coisas só estão se aprofundando. É isso, agradeço. Bom, eu queria, antes de responder, acho que as perguntas que foram mais direcionadas aqui para mim, continuar um pouco essa discussão que a Ludmila traz. A Ludmila pesquisa, né, essa coisa do mundo do trabalho há muito tempo, e ela é uma pesquisadora absolutamente talentosa, então ela tem muito a dizer, né? Por isso que ela está sendo mais uma coisinha. Porque, realmente, as pesquisas que ela faz são reveladoras, né, de muitas coisas que a gente não se dá conta. Mesmo quem enfim, tem uma mente progressista, que está atento, né, para o que está acontecendo em termos de desigualdade, etc., etc., mas, né, esses detalhes, essa coisa da invisibilidade, né, do trabalho, tudo isso são, enfim, fenômenos que eu acho que foi essa constituição dessa mesa aqui foi bem bacana por causa disso, né, porque traz esse tipo de trabalho para cá. E a tendência, eu vou falar isso porque eu já vou emendar na coisa das saídas, né, das saídas de, enfim, como organizar, por exemplo, o trabalho informal e tal. Tem um outro fator, o Eduardo lembrou bem, assim, essas pessoas que trabalham na Uber, eles têm um problema, porque daqui a um pouco vão vir os carros, como é que chama? Automático, né? Autônomo. Autônomos, né? Os carros autônomos, você digita lá no sistema onde você quer ir, e o carro vai sozinho, você pode ir lento, você pode, né? Já vai ter isso aí, e aí, pronto, não vai precisar mais de motorista, são não sei quantos milhões de pessoas que vão perder o seu bico, né? a sua fonte de renda. Mas é mais que isso. Eu estou falando isso para mostrar o seguinte, que a coisa está ficando a gente está num momento tão crucial, acho que da história capitalista, que essa coisa da desigualdade que veio, né, como resultado óbvio e natural dessas décadas de políticas neoliberais, elas vão se agravar num nível, por conta da revolução tecnológica, que vai ficar insustentável. Então, alguma coisa tem que acontecer. Eu me lembrei aqui de um exemplo com a questão da inteligência artificial. Porque, vejam, não é só os empregos, entre aspas, né, que nem emprego enfim, não são só as ocupações pé de chinelo, vamos dizer assim, que a tecnologia vai substituindo, não. Né? A inteligência artificial está substituindo o trabalho de médico, trabalho de engenheiro, trabalho de advogado, né? Chegaram ao limite de, eu acho que foi no Japão, agora eu estudei tanto isso que agora não lembro exatamente o país, mas acho que foi no Japão, fizeram, vejam vocês, um concurso de literatura, né? Um concurso, deram um tema lá, um concurso de literatura. E abriram a concorrência e tal, só que puseram uma máquina para escrever aquilo que se pediu. E deram para os caras julgarem lá, os caras super top, gente que entende de arte, entende de literatura, etc., etc. A máquina tirou o segundo lugar. Certo? Então, vocês vejam que a coisa vai numa velocidade, né, e tudo isso vai promover a igualdade? Não, vai ao contrário, ela vai promover cada vez mais desigualdade. Ou seja, as pessoas, mesmo esses trabalhos, né, que são
precário, sem direitos, enfim, sem solidariedade social, sem etc, etc, né? O cara de bicicleta, né, que bombou aí nas redes, né? O cara está numa bicicleta que não é dele, né, entregando uma comida num restaurante no qual ele não trabalha e por aí vai, né? Mas mesmo essa precariedade toda, a tendência é que ela vá desaparecendo, né? Então, acho que, enfim, você junta isso, né, com 4 décadas de desigualdade natural das políticas neoliberais, né, com a questão ambiental. A gente não falou aqui, mas a questão ambiental ela está indo o agravamento da questão ambiental está indo numa velocidade também que, enfim, limites vão ter que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Então, tem muita coisa acontecendo nos países desenvolvidos, por exemplo, com a questão de energia, com a questão de... Tem uma coisa que chama economia circular. Então, por exemplo, não se produz mais brinquedos, né? Ou se produz, mas se produz muito menos. E aí, o que você tem? Plataformas digitais. Então, o seu filho quer um brinquedo tal. Aí, você vai lá, vê onde tem, digita lá, né? O brinquedo chega na sua casa. E quando ele cansar, ele devolve o brinquedo na plataforma. E isso, então, você vai circulando, né? As coisas, roupa, enfim, você pode fazer isso com uma porção de coisas. Então, tem coisas que vão acontecendo. Claro, isso não é o socialismo, não vai resolver os grandes problemas do capitalismo. Mas estou dizendo que soluções aparecem, né? As soluções vão surgindo no bom sentido aí, né? Agora, o lado ruim disso é que muitos trabalhadores das fábricas de brinquedos vão perder o emprego. Tá certo? Porque já vai produzir menos brinquedo. Essas contradições do capitalismo, né? Bom, e aí, assim, como organizar os trabalhadores informais, né? Bom, eu acho que o que está tornando a informalidade a regra, né, e não a exceção, é a difusão da economia digital, né, e das plataformas, e que dão origem tanto às empresas de plataforma, a economia de plataforma, quanto às redes sociais. Quer dizer, rede social a gente sabe que é um mecanismo poderoso, né? O que é preciso fazer é um pouco educar a população. A população, simplesmente, num país como o Brasil, foi atirada no mundo digital sem ter o menor preparo para isso. Donde, por exemplo, as pessoas são absolutamente influenciadas por fake news, porque não tem a menor condição de saber, né, que aquilo é uma coisa produzida, que é mentira, que etc, etc. Então, não tem essa educação digital. Teve, simplesmente, o mundo digitalizado através, principalmente, dos celulares, né? Hoje, 98% da população brasileira tem celular. Pode não ter onde morar, mas o celular tem, né? E caiu nesse mundo digital. Bom, mas isso também tem que ser pensado para ser usado por nosso lado, né? Para o lado bom, né? Para o lado da humanidade, para o lado progressista. Eu acho que um caminho é por aí. Trabalhadores informais, eles necessariamente vão ter que usar esses instrumentos para ter organização, né? Essa greve mundial aí dos Ubers, tá? Foi tudo via redes sociais que foi organizado. Bom, finalmente vou responder a questão dos outros modelos e etc. Né? Falando da União Soviética, vejam, e conectando um pouco com o que eu acabei de falar. A União Soviética, ela teve uma economia centralmente planificada, né? Então, tinha aqui, aliás, né, tem um economista que ele desenvolveu um instrumento matemático muito bom, né, que hoje é utilizado pelos sistemas de contas nacionais em todo o mundo, que é a matriz de insumo-produto. Esse economista russo chama-se Vassily Leontiev, né? E ele desenvolveu tudo isso por quê? Porque a dificuldade, realmente, de você fazer uma economia centralmente planificada, né? Então, tudo bem, eu posso fazer uma pesquisa e descobrir que daqui um ano, né, a minha produção de calças de trabalhador ou de enfim, ou de casacos de frio, né, na Rússia que faz muito frio, etc., tem que ser X. Bom, mas tá bom. O que é que eu preciso garantir, né, em termos de insumos, por exemplo, para que essa produção ocorra, né? Eles tinham que planejar tudo. O que não é absolutamente fácil, né?
Muito pelo contrário. Então, a matriz de insumo-produto, por exemplo, foi uma das coisas que foi inventada aí para conseguir fazer essas contas e esses cálculos. Bom, então, é uma dificuldade? Pode ter jeito mais fácil? Com certeza. Os pensadores marxistas e socialistas, alguns já estão mostrando como as plataformas, né, e as redes digitais podem fazer isso com muito mais facilidade do que os nossos planejadores socialistas. Ou seja, é como se materialmente, né, a base da sociedade estivesse caminhando, né, num sentido que torna possível um tipo de socialismo, né? Então, vejam, o principal problema que eu acho que houve na União Soviética não foi tanto essa dificuldade, apesar de que, claro, foi difícil, e depois teve a guerra, e teve tudo isso, então o grande esforço de produção ia para os produtos bélicos e tudo mais. Foi a falta de democracia, né? A gente a humanidade tem que saber combinar socialismo com democracia, né? É claro, ali hoje, se você pensar, por exemplo, eu sou muito amiga da professora Lenina Pomerantes, né, que é uma estudiosa, ela morou muitos anos na União Soviética e tal. Então, quando começou lá a abertura, ela foi seguidos anos para lá, todo ano ela ia, tal. Ela dizia para mim, Leda, é uma coisa assim impressionante, a gente vê aquelas velhinhas, né? Velhinhas, porque pegaram a revolução toda, né? Com aquele frio, com aqueles casacos furados, né? Mas elas estão lá dignamente, né, esperando a sua vez para conseguir alguma coisa na fila da assistência social, porque o mercado já tinha entrado com tudo, né, já tinha dominado tudo e já estava, enfim, uma situação de desigualdade crescente, né? Okay. Então, enfim, elas eram pessoas saudosas da época do socialismo, com o stalinismo e tudo, né? Com o autoritarismo e tudo. Agora, a gente sabe muito bem, né, os males que o stalinismo causou, inclusive para a própria ideia de socialismo, né? Então, isso a gente tem que resgatar, né? A ideia tem que voltar a falar de socialismo, como falou muito bem a Ludmila, porém, lembrando sempre que sem democracia não resolve, né? Porque você cai no autoritarismo e aí é o arbítrio. O arbítrio é a ausência de regra, e aí quem não tem o poder na mão pode sofrer qualquer consequência, né? Então, essa é uma questão da Rússia. A questão da economia de compartilhamento, economia circular e tudo mais, eu já falei, né? Acho que tem muitos pensadores de esquerda e tal, que estão estudando alternativas por aí, propostas, né, que podem surgir e que vão tornar essas plataformas alguma coisa que beneficia todo mundo, ao invés de ser alguma coisa que oprime, né, todo mundo, que tiraniza todo mundo. Então, acho que também tem saída por aí. O que não pode é perder os princípios, a gente tem que ter muita clareza dos princípios que tem que comandar todos esses processos. E, finalmente, eu queria retomar uma coisa que o Eduardo falou, a questão do Estado, né? Temos que... Ele não disse que eu não sabia disso, viu, Eduardo? Que depois da Segunda Guerra, o imposto de renda chegou a 98%. Por que lá nos Estados Unidos, né? Por que a nossa alíquota máxima é 27,5%? Que número mágico é esse, né? Que não sai daí de jeito nenhum. Pô, a Dinamarca é 75%. Lá. É engraçado, né? A nossa classe média alta, eles adoram falar da Escandinávia, não é? Ai, a Noruega, a Suécia, eu não sei o que. Assim. Então, vamos botar aqui o Estado que tem lá? Ai, não quer. Ah, não, porque veja bem e tal. A carga tributária brasileira é um absurdo e tal. E, enfim, então, sim, temos que falar de poder público cada vez mais forte e de Estado com mais recursos na mão. Temos que falar disso, né? E agora, finalmente, a última coisa que eu quero falar. Quando me dá catapora cada vez que eu escuto essa conversa na televisão, da carga tributária. Fico muito irritada. Por quê? A gente tem que distinguir duas coisas. Carga tributária bruta e carga tributária líquida. O que é carga tributária bruta? É tudo que o governo arrecada, né, com contribuições, taxas, impostos, tributos, tarifas de eventuais serviços que ele presta, etc., dividido pelo PIB, tudo que a economia produz. Bom,
isso no Brasil hoje é entre 36% e 37%. É muito alto, é absurdo, é uma carga tributária de país desenvolvido, para o serviço público é horrível, né? O discurso é sempre esse, sempre direto. Só que tem o seguinte, o governo, o Estado, não fica com todo esse recurso. Um recurso em grana, não é devolver em espécie, não é devolver em serviço, em grana. Ele pega com uma mão e distribui com a outra mão, certo? E isso chama-se transferências. E que transferências são essas? As transferências previdenciárias, né? As transferências assistenciais, tipo Bolsa Família, etc. Tudo que o Estado tem que pagar em grana. Os subsídios, que são recursos que ele poderia ter arrecadado e não arrecada, porque ele beneficia um ou outro setor, e os juros da dívida pública. Certo? Então, quando você soma tudo isso e tira da carga tributária, você vai ver qual é a quantidade de recursos que o governo tem para cuidar de todo o resto, que é cuidar de todo o serviço que ele tem que prestar, pagar os funcionários, manter a estrutura jurídica do país, segurança, tudo. Né? Aí isso cai para 20%, 21%. Né? Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Né? Então, quando a gente... é que nem a Ludmila disse que precisa pedir desculpa para falar do imperialismo. A gente tem que pedir desculpa para falar que tem que aumentar a carga tributária, porque você é execrado. Né? Você fala que parece que você está xingando a mãe. Entendeu? Então, enfim, acho que tudo isso tem que ser pensado conjuntamente. Né? Acho que o caminho é pensar junto e pensar... com os princípios como norte, né? Princípio de humanidade, de igualdade, de preservação da diversidade, de democracia e de dignidade humana. Acho que é isso. Obrigada.